Evangelho de Lucas, no capítulo 10, o verso 1 e 2, nós vamos parar hoje só nesses dois primeiros versos, diz assim a palavra de Deus. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e enviou de 2 em 2, para que precedessem a cada cidade e lugar onde ele estava para ir. E lhe fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Pai, nos colocamos diante do Senhor, diante da tua palavra que lida, Senhor, que tu possas, ó Pai, traduzir ao nosso coração, que tu possa, Deus, nos dar sabedoria e nos dar obediência para praticar, para servir. Se há algo, Senhor, que tem impedido, ó Pai, os nossos passos de fazer a tua vontade, Deus, nesse momento, elimina, Senhor, faz cair por terra, ó Pai, toda e qualquer tentativa de nos fazer desobedientes. E nos faz, ó Pai, nos curvar diante do Senhor, porque os teus planos são bons, os teus projetos, como diz a tua palavra, eu bem sei os planos que tenho a vosso respeito, plano de paz e prosperidade. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que tal palavra venha acender o nosso coração e venha nos levar, Senhor, a cumprir a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Assim, Pai, eu te peço, submete os nossos corações a ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados, a Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que foram enviadas por Deus para cumprir a missão, e ela registra principalmente os 12 evangelistas, mas não para apenas nos 12. A Bíblia não dá ali uma eliminação dessa missão. Essa missão, ela continua. A Bíblia está repleta, e é interessante que o evangelista Lucas, ele nos traz para essa realidade, somente ele. Só Lucas vai nos levar para esse conhecimento. Esse relato dos 70 é um exemplo de como essa missão de testemunhar as maravilhas de Deus é para todos nós que cremos no Senhor Jesus. Cada um de nós que estamos aqui, que cremos, que recebemos o Senhor Jesus, temos essa missão tão importante em nosso coração para ser cumprida. Nós precisamos nos engajar em anunciar, em proclamar o reino de Deus. Porque não é uma questão de gosto, não é uma questão de opção, é uma questão de obediência. Nós somos chamados para anunciar o reino de Deus. Essa missão, ela não é simples, ela não é uma missão fácil, é uma missão que pode se tornar muitas vezes até perigosa. Nós podemos enfrentar perigos, ela vai ter dificuldades, mas essas dificuldades não nos isentará de praticar. Deus chamou cada um dos seus filhos para praticar, para fazer parte dessa missão. E é nessa perspectiva que eu quero compartilhar com vocês hoje o Evangelho de Lucas. É nessa perspectiva. Seja os 12 discípulos ali chamados por Jesus que andaram próximos com ele. Seja os 70 que aqui Jesus está enviando. Em algumas versões até vai ter 72. Mas aqui na minha versão é os 70. Ou mesmo eu e você que estamos aqui agora, nós temos essa missão. Nós fomos chamados a proclamar o reino de Deus. Eu e você somos chamados para fazer essa obra. É só olharmos aqui no primeiro versículo. Olhar no primeiro versículo que diz assim: depois disso o Senhor designou outros 70 e enviou de 2 em 2 para que precedessem cada cidade e lugar onde ele estava para ir. Jesus iria nesses lugares, mas primeiro ele manda os seus 70 para que possam ir. Jesus, ele vai chegar aonde a igreja dele chega. Jesus está hoje andando de acordo com a sua igreja.
Onde os passos da sua igreja estão chegando, está chegando o Senhor Jesus. É interessante que a gente vê que Jesus, primeiro, ele chama a atenção para nós voltar os nossos olhos para o que tinha acontecido no capítulo 9, capítulo anterior, que é quando ele dá a missão dos 12. Jesus enviou os 12, depois Jesus envia os 70, e depois enviou tantos outros, até chegar em nós, até chegar na nossa geração, até chegar nos nossos dias. Nós somos enviados. A expressão grega, outros, também outros, ou em algumas versões ainda outros, caracteriza que os 70, eles não são os mesmos 12. 70 aqui são outros que foram enviados. Jesus enviou os 12 e agora envia mais 70. Não são apenas os apóstolos. Além disso, também mostra para nós que aqui está tendo um empreendimento missionário. Jesus está agora fazendo um investimento em vidas e o seu ministério agora não está mais oculto. Não é mais um ministério oculto, não é mais um ministério que estava ali apenas na pessoa do Senhor Jesus e dos 12. Agora se espalha, vai para cidades. Vai para chegar em outra cidade. Amados, desde que esse convite, esse chamado e envio foi feito por Jesus aos discípulos, milhares de pessoas já foram convocadas pelo Mestre a seguir, a se envolver na sua missão. Jesus tem chamado a sua igreja para estar atuante nessa terra. E ele continua enviando os seus missionários até hoje. Jesus continua chamando os seus servos até hoje e enviando. Nós temos a responsabilidade da missão. É claro, essa tarefa não estava restrita somente ali àqueles que ali estavam, mas está também para nós. Jesus, ele nos deu o privilégio de anunciarmos o seu evangelho. Jesus nos deu o privilégio, a oportunidade. E eu diria mais, ele nos deu a responsabilidade de anunciar a sua palavra. Jesus nos dá a responsabilidade de levar a sua palavra para o mundo. Uma citação de John Stott, ele diz assim: em último caso, empenhemo-nos hoje na evangelização, não porque desejamos evangelizar, porque preferimos fazê-lo, ou porque gostamos disso, mas porque nos foi ordenado que assim fizéssemos. Então é uma questão de obediência. Evangelizar, se colocar à disposição de servir a Deus, não é uma questão de gostar, eu quero fazer, eu desejo fazer, é uma questão de obediência ao Senhor, de colocar o nosso desejo em segundo plano. E também de acordo com a nossa própria confissão de Westminster, no capítulo 35, que trata do amor de Deus e das missões. Diz assim na nossa confissão: no Evangelho de Deus, proclama o seu amor ao mundo, revela clara e plenamente o único caminho da salvação, assegura vida eterna a todos quanto verdadeiramente se arrependem e creem em Cristo, e ordena que essa salvação seja anunciada a todos os homens, a fim de que conheçam a misericórdia oferecida pela ação do seu Espírito, aceitem como dádiva e graça. Amados, nós precisamos fazer missões, nós precisamos evangelizar, nós precisamos nos colocar à disposição do ir. Independente de qualquer situação, é uma questão de necessidade. E o Senhor Jesus apresenta isso no verso 2. No verso 2, o Senhor Jesus, na parte A, ele diz assim: e lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Então nós temos uma grande seara a ser trabalhada, mas nós temos poucos trabalhadores. Temos poucas pessoas que se envolvem. Jesus aqui está promovendo a necessidade do envio dos 70, como ilustração da colheita. E na Bíblia sempre nós vamos ver que a colheita está relacionada ao fim dos dias. Ao fim
dos trabalhos. E Jesus está mostrando aqui que nós precisamos nos associar, nos colocar à disposição da obra dele. Nós precisamos assumir a responsabilidade da obra do Senhor. Nós precisamos tomar esse compromisso. Jesus enviou tanto os 12 como os 70 para colher. Assim, Jesus está comparando essa proclamação das boas novas, da proclamação do reino com a colheita. O interessante é que somente Lucas faz esse relato aqui desse texto. Somente Lucas vai falar desse grande número que foi chamado. Amados, será que a nossa percepção tem sido a mesma de Jesus? Será que nós estamos percebendo as coisas assim como Jesus? A percepção de Jesus é que a seara é grande, há campo, mas que são poucos trabalhadores. Essa é a percepção que Jesus está passando ali para seus discípulos, para aqueles 70 e para nós. A seara é grande, mas são poucos os que se dispõem a trabalhar. São poucos os que se colocam nessa disposição. Será que hoje os que se dispõem a trabalhar continuam sendo poucos? Será que são poucos hoje os que estão levantando suas mãos e se colocando à disposição da proclamação do reino? Você que está aqui, você tem se colocado à disposição da proclamação da palavra? Você tem se colocado como alguém que está disposto a testemunhar da salvação de Cristo? Você tem se colocado nessa disposição? Amados, eu quero dizer que o nosso maior problema não é saber que precisamos nos envolver com a obra. O nosso maior problema é nos dispor a nos envolver. Esse é o nosso maior problema. Nossa maior dificuldade não é saber, é se colocar à disposição de. Nós precisamos nos colocar à disposição de. O verdadeiro problema do cristianismo não é o ateísmo, nem o ceticismo, mas são os cristãos que não dão testemunho e tentam contrabandear a sua própria alma para o céu, diz James Sturt. Os cristãos, cada dia mais, eles assim, querem ser cristãos, mas sem estar envolvido com Cristo, sem estar envolvido com a igreja, sem se relacionar com o trabalho, com a obra na qual o Senhor tem chamado. Então, aqui nós vemos mais uma questão de obediência da igreja. Mais uma questão da igreja que não se coloca à disposição de servir, à disposição de tomar a iniciativa, de se colocar diante da proclamação da palavra de Deus. É uma questão de desobediência de filhos para com o Pai. A igreja, os filhos de Deus, não ouvindo a voz do seu Senhor que os manda ir. De se posicionar no trabalho. Sabe o que é maravilhoso, amado? Eu quero dizer para você, compartilhar com você nessa manhã, que nosso Deus, o nosso Pai, Ele é muito bom. Ele é muito bom. E na sua graça, na sua bondade, Ele faz mostra algo maravilhoso. Ele atrai para si aqueles que estão na obra, que já estão de mangas dobradas, que estão no arado, para que orem por aqueles que não estão, que estão dispersos. Olha comigo o verso 2 ainda, a parte B, que diz assim: rogai, pois, o Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. Amados, eu e você, né? Você que está na obra, você que está na missão, você é chamado por Deus para orar. Jesus ordena aos filhos que estão em obediência, aqueles filhos que estão andando, fazendo a vontade dele, que orem por mais trabalhadores. Aquele que já está de mangas dobradas, trabalhando, ore a Deus. Isso não me chama a atenção, porque eu olhando aqui, o verbo usado aqui para que mande trabalhadores é muito interessante, porque ele quer dizer algo assim: expelir, expulsar.
ele usa a expressão de mandar com força, lançar com força. Lançar com força. Mandar trabalhadores aqui, a ideia é que Deus incomode aqueles que estão parados. Que cria uma situação que eles venham assim entender que Deus tem um trabalho que está na expectativa deles. Provavelmente esse verbo foi usado propositalmente, tendo em vista a comodidade que muitos de nós temos vivido. A comodidade que muitos de nós cristãos temos vivido, acomodados, assim, por diversos motivos, sem se colocar à disposição. Jesus conduz aqueles que já estão na obra a orar. E isso é legal, sabe? Porque primeiro Deus vai aproximar os que estão trabalhando para mais perto dele. Aqueles que já estão trabalhando vão orar a Deus pelos que não estão, para que Deus toque no coração deles e empurre eles para fazer a obra. Interessante que, ao mesmo tempo, Deus aproxima e coloca a nossa necessidade, que a nossa necessidade é de Deus. A nossa necessidade é Deus agindo no nosso coração. Deus trabalhando por meio da nossa vida e da vida da igreja. E nós devemos orar para que isso venha a acontecer. E orar também nos leva a não entrar na síndrome do filho que ficou em casa. O filho que fica em casa, que está com o pai, cuidando de tudo do pai, mas ele se sente um empregado. E muitas vezes ele vive reclamando porque ele está fazendo tudo, né? Porque é pesada, a obra é pesada, porque eu faço tudo, enquanto tem tantos irmãos que só vêm aqui, sentar aqui, assiste o culto, vai embora. Mas eu estou muito atarefado. E Jesus está dizendo, não caia nessa síndrome, não. Ao invés de você pensar assim, ore a Deus, para que Deus mande mais trabalhadores. Amados, nós não podemos cair na síndrome do filho que está lá, e fica direto a não se alegrar, até mesmo quando o seu irmão volta para casa. Nós devemos nos colocar, blindar o nosso coração por meio da oração, orando a Deus. Deus manda trabalhadores, levanta homens, mulheres para assumir, para compartilhar conosco esse trabalho. Jesus está nos ensinando como devemos olhar e agir pelos que se encontram dispersos, desobedientes. É com amor, é com oração. É assim que nós iremos fazer a obra do Senhor. Irmãos e irmãs, a maioria dos filhos do nosso Pai, que é Deus, estão em desobediência em relação a essa ordem. E eu quero dizer para vocês, essa ordem de Deus tem pressa. Deus tem pressa que cada um de nós venhamos nos colocar à disposição de servir. Deus tem pressa. E quem não está servindo, Deus vai empurrar, porque Deus ama você. Deus vai fazer com você, e o que vem na minha mente agora é a imagem de uma águia que pega seus filhotes ali do penhasco altíssimo e leva mais alto ainda, e lá ele solta os seus filhotes, para que eles aprendam a voar. Assim Deus vai empurrar, assim Deus vai levantar, para que cada um de nós venhamos entender o nosso chamado, cada um de nós venhamos nos colocar à disposição de servir, de impactar vidas, de proclamar o Evangelho Santo de Deus. Cada um de nós, Deus tem um propósito, não importa a tua idade, não importa a tua situação, Deus tem um propósito de vida por meio de você. Deus tem um propósito de usar você. Você está vivo ainda, porque Deus tem propósito, por meio da sua palavra, de usar você. Mais ainda, talvez você diga, mas eu já fui muito usado, já me dei tanto. Mas Deus ainda tem mais para fazer em tua vida. Deus tem mais ainda para fazer por meio da tua vida. Deus, Ele quer continuar usando você. Deus vai cuidar de cada um dos seus filhos. Deus não desampara seus filhos. Deus vai cuidar. Até quando os filhos não querem ouvir a voz do pai. Muitas vezes Deus está falando conosco e nós não queremos ouvir.
E nós, não é comigo não. Mas Deus está falando com você. Deus está ministrando no teu coração. Eu quero finalizar, amados, fazendo aqui 2 citações e um rápido comentário. Primeira citação é da confissão também. Da confissão do mesmo capítulo 35, agora no artigo 4, que diz assim: visto não haver outro caminho de salvação, a não ser a revelação no Evangelho, e visto que, conforme o usual método de graça, divinamente estabelecido, a fé vem pelo ouvido, que atende à palavra de Deus, Cristo comissionou a sua igreja para ir por todo o mundo, ensinar a todas as nações, a todos os crentes. Portanto, tem por obrigação sustentar as ordenanças religiosas que já estiverem estabelecidas e contribuir por meio de suas orações e ofertas e por seus esforços para a dilatação do reino de Cristo por todo o mundo. Então, essa é uma referência da nossa confissão de fé. Mas também eu quero fazer uma referência, uma citação de João Calvino, que diz: embora ele seja capaz de realizar a obra secreta do seu Santo Espírito, sem qualquer meios ou assistência, ele também ordenou a pregação externa, para ser usada como um meio para torná-la um meio efetivo e frutífera. Ele escreve com o seu próprio dedo em nossos corações aquelas palavras que fala em nossos ouvidos pela boca de um ser humano. Então é pela boca de um ser humano que Deus fala e revela aos nossos corações. Amado, tanto as Escrituras, tanto João Calvino, como a nossa confissão de fé, nos ensina que o meio ordinário escolhido por Deus para alcançar os seus eleitos é a pregação da palavra. Nós devemos continuamente estar levando a palavra de Deus. Quando nós estivermos no nosso trabalho, quando nós estivermos na nossa casa, quando nós estivermos na rua, quando você estiver no Uber, quando você estiver, onde você estiver, onde a planta dos teus pés pisar, lugar santo é para ser promovida a palavra de Deus. Deus comissionou você, Deus chamou você. Amados, talvez hoje você esteja à semelhança da parábola que Jesus contou de um pai que tinha 2 filhos. E ele chegou para o primeiro filho e chamou para ir trabalhar com ele no campo. E ele olhou para o seu pai e ele disse: pai, eu vou. Mas ele não foi. Ele prontamente respondeu que iria. Mas talvez as muitas coisas, as preocupações da vida, não permitiu que ele fosse. Talvez o medo. Muitas vezes nós temos medo de começar uma conversa, de falar de Deus, de como nós vamos ser interpretados. E a gente olhar para nós e dizer: não, eu não sou tão capaz. Eu não sou a melhor pessoa para fazer isso. E talvez você se cale por isso. Você pense 2 vezes. Como o primeiro, como o segundo. Que ele olhou para o seu pai e disse: eu não vou. Ele tomou a decisão de não ir. Mas ele pensou 2 vezes. E quando ele pensou 2 vezes, ele foi. Amados, que assim, talvez você esteja acomodado. Talvez você ache que não tem mais nada para dar. Mas eu quero encorajar você. Você ainda tem muito para fazer. Você não, na verdade. Deus ainda tem muito para fazer em você. Há 163 anos atrás, o presbiterianismo chegava aqui no Brasil. Ontem, completamos essa data. 163 anos. Não foi Simon. Não foi o pastor Antoniel. Não é o pastor Marcos.
pastor Abimael, hoje o pastor Eliseu, pastor João Paulo, pastor Nonato, os pastores que eu acompanhei, né? Pastor Dom Antoniel, para cá. É Deus na vida deles. É Deus na sua vida. A obra não foi feita por Simon. É Deus na vida de Simon. A obra não é feita pelo César. É Deus na vida do César. Não é o presbítero, Luiz Carlos. É Deus na vida do presbítero. É Deus na tua vida que vai fazer a obra. Qual é o nosso chamado? Ir. Falar. Nos colocar à disposição. Somente isso. Vá. Vá. Você fez um voto, e o diácono até fez lembrança, fez menção. Você fez um voto. Você é membro. Você é essa igreja. Essa igreja é você. Que Deus possa, assim, abençoar você. Que você possa se colocar à disposição de ser um servo de Deus. Com tudo o que Deus tem te dado. Se for pouquinho, vai com teu pouquinho. Vai com tua pouca força. Mas se Deus te dá muita força, vai com tudo que tu tem. E Deus vai te abençoar mais e mais. Que Deus abençoe a todos. Para mais informações e novidades, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo.